Bom, a ideia hoje é a gente falar de filagem, né? O pessoal entender aí quais são os nossos tipos de filagem, né? A gente tá aí com a ideia de falar para o pessoal sobre esses tipos de filagem. E o interessante é que na última live que a gente fez, a gente falou de um assunto também muito interessante aí, que foi, né, sobre estufamento precoce, tardio. O pessoal sempre tem muita dúvida sobre isso, né, sobre o que acontece, né, por que a mussarela estufou. A gente falou disso aí na última live, foi muito interessante. Muito E bacana. hoje nós vamos falar aqui de filagem, né? Vamos Vamos, falar de processo de filagem. o pessoal está entrando aí, já começou a entrar o pessoal. Isso. Boa noite, pessoal. Ed, vamos começar aqui pelo princípio básico. Bora? Quais são os principais tipos de filagem? É. Pois é, o que acontece? Quando a gente fala de filagem, a gente precisa que o pessoal entenda o seguinte: os tipos, a gente só tem dois, Certo. né? A gente tem aquela filagem que a gente faz no dia seguinte e a gente tem aquela filagem que a gente faz no mesmo dia que a gente faz o processo de fabricação do queijo mussarela. Tipos são esses dois. É claro que assim, para cada processo a gente tem algumas características diferentes de se fazer, mas tipos são dois, E as né? formas? São esses dois tipos que a gente vai abordar. Agora, as formas de filar nesses dois tipos são variadas. Isso a gente tem aí a infinidade aí de situações, de equipamentos que podem ser usados, né? Desde equipamentos bem sofisticados, né, que fazem todo o processo automaticamente, quanto processo manual, né, onde o pessoal vai fazer esse processo de filagem completamente manual, Ed, né? eu visitei um tempo atrás um pequeno laticínio numa propriedade rural. E a forma que ele filava a mussarela, uma forma bem curiosa, eu vou te perguntar aqui para você Uhum. colocar para a gente se isso aí pode ser feito dessa forma ou não. Certo, vamos Porque lá. manualmente você vai fechando, né, a Sim, mussarela e depois você corta aquele biquinho que tem e você isso, faz a mussarela fechar toda. E isso. nesse caso, esse laticínio, ele filava a massa toda, jogava a massa filada em cima de uma bancada e cortava com uma faca a massa do tamanho já Da forma. de uma barra, do tamanho de uma Ah, sim, forma. E eu nunca tinha entendi. visto aquilo. Foi a primeira vez que eu vi. Nessas andanças da gente vê algumas É particularidades, ver de né? tudo, né? É ver de tudo. Eu não sei se você já viu alguma coisa desse tipo. O que você tem a falar a respeito disso? Mas o que acontece? O pessoal entende assim, eu vou filar e na hora de moldar, simplesmente eu vou colocar na forma e vai moldar. Certo. É isso que provavelmente o pessoal pensava, né? Só que assim, a mussarela, a gente precisa de fazer esse processo de moldagem dela com alguns cuidados. Não basta simplesmente colocar na forma e entender que a gente já moldou, né? Internamente é que vem o detalhe. A mussarela internamente ela precisa estar completamente fechada. A mussarela não é um queijo de olhadura, nem olhadura proporcionada por bactérias, né? As bactérias propiônicas, por exemplo, ou naturais da região, nem por olhaduras mecânicas. O que acontece? A massa de mussarela é uma massa completamente fechada. Então, quando o pessoal faz esse tipo de processo, é, tem que ser muito perfeita. O fio tem que ficar muito perfeito e muito grosso, né? O que provavelmente é impossível de ficar, e cortar e colocar na forma. Se a gente tivesse, por exemplo, basicamente é isso que acontece numa monobloco, numa moldadeira, né? Que ele faz um fio grosso e a gente corta e coloca na forma. Só que ali aquilo foi obtido por prensagem, o que provavelmente o pessoal não consegue fazer manualmente.
né? Ele Entendi. praticamente deve puxar a massa, esticar ela e depois Isso. colocar. Mas não faz a prensagem completa da massa. Provavelmente a mussarela dele apresenta alguns tipos de trinca interna que muitas vezes o pessoal considera até como defeito. É um problema grave, né? Que tem mercados que vai fatiar a mussarela e vai questionar. Ah, por que essa mussarela tem um buraco no meio? Por que ela tem essa trinca no meio? Né? Então, assim, não é adequado fazer dessa forma. Né? Pode ser até rápido, né? Com É bem certeza mais você fazer rápido. bem rápido. Mas não é adequado, né? Não é o fechamento adequado da peça. A peça de mussarela, quando moldada manualmente, ela tem que ser feita pressão, manualmente a gente faz pressão nela para que ela fique completamente fechada. E isso tem interferências, inclusive, na qualidade da mussarela, né? É um queijo de massa completamente fechado. Então, por isso a gente não indica de forma alguma fazer esse tipo de moldagem, porque o resultado não é satisfatório. Né? Visualmente, externamente, né, a barra pode até ficar até legal, formar a barra certinho, mas internamente ela vai apresentar, né, esse tipo de situação. E o mercado não quer mussarela de jeito. Né? Ô, Éder, e com relação à temperatura, eu quero que você citar, eu queria que você citasse principalmente sobre procedimentos manuais. Como que Sim. uma pessoa que opera uma fábrica manual, vai fazer essa filagem manual, ela vai controlar a temperatura de água de filagem. E qual seria essa temperatura ideal que ele deveria utilizar? Porque Uhum. no monobloco é mais simples, né? Porque ele consegue controlar lá no termostato do monobloco. Agora, num sistema manual. O que acontece? Indiferente da situação, é muito importante a gente entender um detalhe. Controle, ele é importante, independente se você faz manual, se você faz com equipamento, se o seu equipamento é totalmente automatizado ou se é seu processo totalmente manual, precisa de controle. Né? E esse tipo de controle de temperatura é básico, é utilizar realmente termômetro. Né? Não tem outra forma de se fazer. Né? E o processo de filagem em si, ele precisa ser acompanhado, né, tanto a temperatura da água quanto a da massa. E a temperatura da massa é mais importante ainda, porque é ela que vai definir se você aquece ou não a sua água de filagem. Né? E isso, independente se é filagem no mesmo dia, se é filagem no dia seguinte, é o mesmo procedimento. Né? A gente vai ter que controlar essa temperatura de filagem utilizando termômetro, né? Termômetro na água, termômetro na massa. E o mais importante, a massa não pode ultrapassar os 60 graus de temperatura. Isso traz grande prejuízo para a peça em si. E esse controle ele deve ficar como forma ideal na faixa entre 55, 56 a 58. Isso é o ideal. Né? Independente se é monobloco, se é moldadeira, se é manual, tem que ser feito dessa forma. Assim a gente garante que a peça vai ser filada na temperatura adequada, que a gente vai ter ali, né, uma eliminação de grande parte do residual do coagulante e a gente vai proporcionar a melhor condição para as próximas etapas do processo de fabricação. Eu vi aí, A, Wilson, que tem, a tem Érica, uma. Isso. a Érica está perguntando aqui. E quando acontece isso fechando na moldadeira? É aquele problema que você tinha citado anteriormente, né? Problema do equipamento. Com certeza o problema do equipamento. Essa questão não é rara da gente ver, não. Às vezes o pessoal fala assim, mas é um equipamento que foi construído para produção de queijos e tal. Mas tem equipamento, equipamento. A gente sempre fala isso aqui nas nossas lives. É, Tem equipamento, equipamento. Tem equipamento que verdadeiramente ele existe um projeto de engenharia que ele foi baseado nesse projeto. E nesse projeto foram avaliados a circunferência, o tamanho da rosca sem fim, a velocidade da rosca sem fim. E rosca sem fim tem um problema grave, né? Quando a gente tem um monobloco que você consegue ajustar a velocidade,
você costuma ter resultados melhores. Mas quando é a moldadeira, normalmente ela tem uma velocidade fixa, né? Então a gente não consegue ajustar. Isso é um problema grave, né? Quando a gente tem um equipamento assim, a gente não consegue ter um resultado satisfatório. Vai sempre apresentar, né, aquela falha de fechamento da mussarela. Interessante, teve uma vez que eu fiz uma visita numa fábrica e o pessoal tinha um monobloco, inclusive é uma fábrica, o fabricante do monobloco nem existe mais, né? E o mais engraçado, as roscas sem fins, ali no equipamento, elas praticamente entrelaçam, né, ali durante a moldagem, a filagem, né? Esse equipamento, as roscas sem fins, elas mantinham uma distância muito grande entre uma e outra. E aquilo, quando chegava no final, não fechava a mussarela, né? A mussarela saía parecendo que ela tinha uma trinca interna em forma de S nela, em todas as peças. Isso é falha do equipamento, é falha do equipamento mesmo ali no processo, né? Porque elas entre si, elas passam bem próximas uma da outra e aquilo a massa vai fechando. Esse equipamento ele passava longe, as roscas sem fio eram longe uma da outra, né? Elas estavam servindo simplesmente para fazer pressão, mas na hora de esticar a massa ali e fazer a pressão no final, não funcionava, a massa não unia e ficava aquela trinca. Então, o equipamento, a gente tem que avaliar muito bem o equipamento que a gente vai comprar. Ele faz Sim. toda a diferença para o processo. Um equipamento ruim, você vai ter muito trabalho e provavelmente não vai conseguir ter um resultado satisfatório. A verdade é Pessoal, essa. o que o Éder está falando é de extrema importância e a gente tem que levar em consideração. É, nós estamos há muitos anos no mercado e já visitamos diversas fábricas. E eu já me deparei com várias situações onde um monobloco de uma marca tradicional, que a gente já conhece, que tem a gente sabe que esse monobloco foi projetado e tem uma engenharia por trás daquilo ali, ele tem eficiência, tem uma diferença, eu cheguei a presenciar diferenças de até 50% do valor dessa marca tradicional, que a gente confia, acredita que seja muito bom, para uma outra marca. O que eu vejo disso? O que acontece muito? Geralmente é um funcionário que saiu dessa fábrica, ele já acha que ele tem expertise suficiente para fazer o monobloco do zero, então ele monta uma empresa e sai vendendo o monobloco. Aí ele projeta o monobloco de forma errada, ele pensa simplesmente no equipamento, mas não pensa no produto final, o que vai sair lá na frente, e projeta o monobloco dessa forma que o Ed está falando. Às vezes uma roça sem fim distante uma da outra, às vezes o comprimento onde é filado não é suficiente para a massa filar de maneira correta. Então eu já presenciei várias situações diferentes. Então a gente tem que levar muito em consideração isso. Se o preço é muito discrepante, eu acho que a gente tem que estar com o pé atrás. Outra coisa muito importante é pegar uma referência de um laticínio que utilize aquele equipamento, né? Para saber se Não, o sem equipamento está dúvida. funcionando de maneira correta. Eu cito para os meus clientes o seguinte: quando o cara, geralmente, dono de laticínio, né? E quando o cara vai comprar a caminhonete Normal. dele, ele vai avaliar uma série de fatores antes de comprar e ele não vai julgar somente o preço. E quando ele vai comprar um equipamento para o laticínio dele, que é onde traz a rentabilidade para ele, ele julga somente o preço. O preço. Isso é um erro gravíssimo, né? Então, assim, da mesma forma que você vai, eu estou citando esse exemplo, que é da mesma forma que você vai na concessionária e avalia 5 marcas de caminhonete diferentes para você chegar à conclusão de qual que é a mais viável, né, você tem que a mesma coisa fazer dentro da sua fábrica, porque é ela que vai trazer o retorno necessário. Sim. Então, eu tenho uma situação específica de uma queijomate. É só para ilustrar, a gente está falando de outra coisa, mas é uma queijomate. Um cliente meu, na época, uns anos atrás, ele foi comprar uma queijomate. A queijomate da marca que a gente confia, sabe que é boa, na época ela custava 100 mil reais, 95 mil reais. E aí um segundo fabricante ofereceu a mesma queijomate por 65 mil reais.
Então você vê que a Comprou de diferença é 65. muito grande. Comprou de 65. Consequência, a Queijomate não atende as necessidades da fábrica, ela está praticamente parada. Ou seja, porque hoje ele tem duas. Ele tem uma dessa marca, que a gente julga que é uma marca boa, e tá com essa lá que fica de reserva caso tenha algum problema com a Queijomate dele, da marca tradicional, ele fica com essa de reserva, porque o fabricante não conseguiu nem reparar o equipamento. Então, assim, a primeira coisa que eu falei, que é chato a gente falar, porque eu já tinha avisado, então eu falei com ele, falou, eu te avisei, a diferença de preço estava muito grande, o dono do equipamento prometeu muita coisa e não conseguiu cumprir. Então, agora a gente tem que ter autorresponsabilidade, que a gente fez a É. coisa de maneira errada e assumiu o erro, não adianta reclamar. E quando a gente fala de filagem, por exemplo, não foge dessa situação. Eu citou aí questão queijomate, mas a gente tem na própria monobloco, por exemplo, falhas gravíssimas e tudo faz diferença. Até a inclinação que a massa vai ter para chegar até no cilindro ali para fazer a moldagem faz diferença. Né? Isso tudo tem que ser calculado, baseado em situações de processo, que se não for uma pessoa que entende de processo, não vai conseguir fazer o equipamento do jeito que deve ser. Né? Por isso que essa importância, né? De avaliar. E assim, como que a gente vai saber antes de comprar se o equipamento funciona ou não funciona? Tem que buscar referência. Você não vai comprar o equipamento e vai combinar com o fornecedor. Eu vou testar ele aqui 30 dias, se não funcionar eu te devolvo. Nenhum fornecedor vai fazer isso com você. Não, Né? Então tem que na buscar verdade, referências. na verdade, geralmente eles querem uma entrada de 50% do valor do equipamento É, antes de começar a fabricar. Então tem que ter certeza do que está fazendo, sim, tem que estar sim. bem ciente do que está fazendo. E são situações que realmente interferem diretamente no resultado. A gente estava falando aí da monobloco, da moldadeira, que a Erika estava falando que mesmo fazendo na moldadeira, estava ficando aquela trinca interna. Com certeza é uma falha do equipamento. Né? A mussarela, o processo de filagem em si, ele não vai proporcionar esse tipo de falha. Até porque na filagem o que a gente faz é simplesmente favorecer uma condição para que a massa estique. Né? Esse fechamento não é feito pela filagem em si, né? É feito pela moldagem. Né? Então, assim, para você saber se o seu equipamento está funcionando ou não, no caso da L, fecha uma mussarela na mão. Né? A mesma massa que você filou para fazer a moldagem na monobloco, faz na mão, pelo menos umas 2 ou 3 peças e observa se vai acontecer a mesma fase. É certeza que não vai acontecer. Porque não é o processo de filagem, e sim o equipamento que provavelmente está te trazendo aí essas dificuldades de processo. Né? Então, a gente não deve simplesmente julgar só pelo processo. O equipamento faz toda a diferença nesse caso. Né? É isso aí. E quando a gente está falando de... Pode falar? Pode ir, pode dar continuidade. É que eu ia falar, a gente está falando aqui dos tipos de filagem, né? Dia seguinte e no mesmo dia. É importante a gente lembrar o seguinte, a gente simplesmente não define o processo de fabricação de mussarela entre filagem no mesmo dia e filagem no dia seguinte. Porque quando a gente fala assim, eu vou filar minha massa no dia seguinte, o seu processo não é só na filagem, não. É todas as etapas anteriores direcionadas para esse processo de filagem no dia seguinte. Né? Então, assim, muitas pessoas pensam assim, não, eu vou fazer... na hora eu acho que é melhor filar no mesmo dia, ou eu acho que é melhor filar no dia seguinte, então eu vou fazer lá na hora eu decido. Não é assim. É por isso que muitas pessoas erram literalmente a fabricação de mussarela, e tem resultados insatisfatórios justamente por isso. Porque não fez um preparatório. Se o seu processo é filagem no dia seguinte, ele vai iniciar lá nas primeiras etapas do processo, você já tem que direcionar para filagem no dia seguinte. Mas o que é isso?
né? Isso a gente está falando de uma escolha de um fermento para filagem no dia seguinte e não a filagem no mesmo dia, né? Que são fermentos diferentes, né? Qual que é a principal diferença desses fermentos? Os grupos de bactérias que compõem esses fermentos, né? Quando a gente tem filagem no mesmo dia, normalmente a gente usa bactérias termofílicas. Elas têm uma capacidade de produção de ácido lático bem acelerada. Rapidamente elas produzem ácido lático capaz de reduzir o pH da massa e assim a gente poder fazer a filagem no mesmo dia. Ao passo que quando a gente usa bactérias para a filagem no dia seguinte, elas são do grupo mesofílico. E elas têm um desenvolvimento um pouco menos acelerado. E com isso, elas vão produzir ácido lático, mas vão levar um bom tempo para iniciar essa produção e concluir essa produção de ácido lático. Então, assim, os processos eles têm que ser analisados antecipadamente, né? A gente não pode simplesmente imaginar que na hora que terminar a fabricação ali no tanque ou na queijo mate, eu vou definir se eu quero filar no mesmo dia ou se eu quero filar no dia seguinte. Não é assim que a gente faz, né? Tem que ter uma prévia para funcionar corretamente. O Eri, Oi. ela está perguntando aqui, ó, a Erika está perguntando qual a temperatura ideal na moldadeira. O que acontece? A temperatura ali na moldadeira, a gente tem que garantir que aquela massa que a gente tirou ali da filagem, ela vai manter aquela temperatura que a gente definiu entre 56 e 58 graus Celsius, ela tem que manter ali na moldadeira. Então, se na sua moldadeira a mussarela fica um bom tempo ali, né, a moldadeira muitas vezes é um equipamento um pouco mais lento. Então, você tem que colocar uma temperatura um pouco mais alta que isso. Você vai ter que colocar uma temperatura um pouco mais alta aí do que 60 graus, porque senão ela vai abaixar muito a temperatura, vai esfriar demais. Consequentemente, se a moldadeira já não é legal, maior vai ser a falha, né? Você vai ter essa trinca formando na mussarela com maior facilidade, porque a temperatura vai cair muito. Ou seja, na moldadeira ali a temperatura vai variar entre 60 e 65 graus. Normalmente a gente consegue um ajuste legal na moldadeira com essa temperatura, né? Mas é caso a caso, é o que eu sempre falo. Tem equipamento que a transferência de calor para a massa ela é bastante eficiente. Já tem outros que a transferência é péssima, então tem que elevar bastante a temperatura para você conseguir atingir, né, essa temperatura ideal. Mas a temperatura ideal na moldadeira, ela tem que ser capaz de, lá no final, a gente ter aquela temperatura da peça entre 56 e 58. Aí a gente está fazendo um processo legal. Ela está funcionando adequadamente. Ô, Érica, uma coisa para você ficar bem atento aí também com relação ao manômetro aí da moldadeira, nem sempre eles estão funcionando de maneira correta. Então, Mas não dá para confiar, né? reforçando o que o Éder está falando aí, o mais importante não é nem a temperatura lá que está sendo marcada no manômetro, e sim qual a temperatura da peça, igual ele falou aí agora. Isso é bem importante. Sim. E ela tá A gente regula de acordo com a temperatura da peça. É mais Isso. eficiente, né? Eu falo porque algumas fábricas eles ficam muito presos a essa questão do manômetro lá. E eu já vi uma diferença bem relevante entre a temperatura real e a temperatura que estava sendo marcada na moldadeira. Sim, Ela está sim. até citando aqui, que ela está repicando o fermento lá. É uma situação, o que acontece? Eu não posso falar que não funciona, porque a gente sabe que funciona. Mas, normalmente, a gente tem mais alterações com esse tipo de fermento do que quando a gente faz um fermento de inoculação direta. E isso é muito lógico, né? Quando a gente faz a repicagem do fermento, muitas vezes a gente não consegue aquela proporção adequada, principalmente esses fermentos de filagem no dia seguinte, que eles não são um grupo de bactérias presentes ali. Normalmente a gente tem grupos ali de bactérias um pouco diferentes. E o que acontece? Na hora de fazer a repicagem, né, muitas fábricas às vezes fazem até repicagem por peso, que é pior ainda. Pesa 3 gramas do fermento para fazer uma repicagem, depois mais 3 gramas para fazer outra e assim por diante. Isso é pior ainda. É aí que a gente perdeu completamente, né, aquela proporção.
Por que eu estou falando isso? Porque se em 1 grama do fermento você tem, exemplo, 70% de um grupo de bactérias, né? E 30% de outro. Será que quando você pegar ali 2 gramas daquele fermento, você vai conseguir ter 70, 30? Né? Não dá para a gente ter essa precisão. Isso traz muito prejuízo. Aí tem dia que a mussarela dá o ponto rapidamente, tem dia que ela demora mais, tem dia que a mussarela fica muito mole, tem dia que a mussarela custa dar o ponto de filagem, quando fila fica toda rugosa. Então, assim, o fermento é um dos ingredientes mais importantes desse processo. Né? E não é só para a mussarela, né? Mas na mussarela ele tem um efeito tão importante, né? Que é antes do processo. Aí a gente fala assim, mas não é importante para a fabricação de queijo maturado? É, só que o efeito é lá na maturação. Para a mussarela, o efeito é anterior, é durante o processo. Se ele não agir de maneira adequada durante o processo, a gente não tem solução. Não tem muito o que fazer. Aí a gente tem que ficar aguardando. Né? Então, assim, não é a nossa recomendação fazer o uso do fermento repicado. Volto a falar, não quer dizer que não funciona. Funciona. A gente só entende que o controle ele é prejudicado. E uma vez o controle ser prejudicado, sabe o que mais prejudica? Rendimento. Seu rendimento vai variar tanto que você não vai ter certeza de quais são as alterações que verdadeiramente têm atrapalhado o desenvolvimento do seu fermento. Então, por isso a gente não recomenda, né, fazer o uso do fermento repicado. O custo-benefício do fermento, se a gente avaliar, colocar numa tabela, né, tudo aquilo que a gente tem de custo no processo de fabricação da mussarela, no processo, né? Eu não falo ali, porque a gente tem custos que cada fábrica tem, né? O seu custo operacional, cada fábrica tem o seu, mas o custo de processo ali, de matéria-prima, de ingredientes, ele basicamente, ele deve ser muito parecido em todas as fábricas. E quando a gente faz essa relação, a gente percebe que o fermento tem um custo muito baixo. Muito baixo. Só que aí o que acontece? Quando a gente vai comprar, fala com o cliente assim, não, tem que comprar um fermento assim, assim, assim. Mas isso eu vou usar um pacote desse em cada tanque, isso é muito caro. Cara, é porque ele vai fazer um pedido lá de 100 pacotes de fermento. O fermento custa lá o quê? 10, 15 dólares, aí ele acha que é um absurdo usar aquilo em um tanque de fabricação. Mas não é esse o resultado que a gente deve avaliar. Né? A gente acabou de falar de equipamento, não é o custo do equipamento que vai te trazer o resultado. Né? Mas a relação custo-benefício. Se a gente olhar lá nessa tabela com os valores de cada ingrediente que você está usando, é muito claro que o leite tem uma expressão muito maior no custo. Né? E o fermento representa uma pequena parcela. Pequena mesmo. Para quem faz esses cálculos, vai entender o que eu estou falando. É tão pequena que não justifica a gente ter tanta variação no processo, no produto final, e tanta reclamação, devolução, né? Tanta coisa que pode acontecer que não se justifica. Por isso que a gente não indica fazer o uso do fermento repicado. Ele traz mais dificuldades para controle. A gente fala sempre, mussarela é um produto que é como se fosse uma commodity. Então ela é muito produzida, é muito consumida, mas destaca quem tem controle. Isso é claríssimo. Destaca na produção de mussarela quem realmente tem controle sobre o processo de fabricação de mussarela. Porque ele consegue uma mussarela com rendimento adequado, com a qualidade adequada, e ele vai vender e não tem devolução. É isso que a pessoa precisa de conseguir. Porque senão não consegue competir nesse mercado que é verdadeiramente muito, muito competitivo. Pessoal, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que para produzir um fermento, existe também toda uma tecnologia por trás daquilo, onde a empresa que está produzindo aquele fermento, ela atestou que aquela quantidade que ela está usando de fermento é suficiente para garantir o rendimento ou a eficácia do produto. Então,
como o Éder citou aí, por exemplo, um exemplo de coagulante. Coagulante, se é 40, vamos colocar lá que você tem que colocar 40 ml para cada 1.000 litros. Se você colocar 20 ml, vai coagular? Vai coagular. Aí talvez a gente, o brasileiro, eu não, o brasileiro em geral, ele tem um viés de querer ser mais esperto. Não estou falando que é o caso de ninguém, mas isso é em geral. Ah, eu consigo fazer com 40 ml, ou seja, eu estou tendo um ganho de 20 ml, eu estou gastando 50% do valor. Nossa, eu sou diferenciado. Eu descobri uma coisa muito foda. E, na verdade, você está perdendo. Então, assim, É é muito verdade. importante avaliar o que é a recomendação do fabricante. E deixar de lado um pouco aquela cultura de tipo assim, pessoal pede para colocar um pacote para cada queijão mate, mas é porque eles querem vender fermento. Gente, eu acho que a gente tem que deixar de Não. lado um pouco essa desconfiança de tudo e de todos. Se o fabricante está recomendando utilizar um pacote para cada queijão mate, vamos colocar um pacote para cada queijão mate. É igual eu estou falando, vai funcionar repicar? Vai funcionar. É eficiente? Não é eficiente. E você está trabalhando com uma commodity, como o Ed citou, onde você tem que ter um padrão. É um queijo de processo. Você É, tem que ter um padrão à risca. Se sair fora do padrão, não vai fatiar, não vai derreter, o prejuízo é muito maior do que usar aquilo lá. é Ó, incontestável. é simples a gente levar a gente fazer um raciocínio disso aí. Nós estamos tendo aí vacinação do Covid. Se você tiver que tomar 10 ml da vacina, 5 vai resolver? Não vai resolver, porque você tem que tomar 10 para ter eficiência. É a mesma situação no caso de um fermento, no caso de um coagulante. Então, sim, tomem Sim. bastante cuidado. Eu estou falando isso aqui no intuito de ajudar e de fazer vocês refletirem sobre o que vocês estão fazendo na fábrica de vocês. Isso é muito importante. Então, antes de achar que está tirando determinado tipo de vantagem, vamos colocar assim, em cima daquele produto, que está usando menos e está saindo mais barato, a vantagem que eu estou querendo dizer é essa, né? Então, eu estou obtendo um ganho maior do que eu iria ter. Na verdade, você está tendo uma perca muito grande. Então, você não está obtendo ganho nenhum, É. na maioria dos casos. Isso a gente está falando porque a gente tem bastante experiência em fábrica, a gente já viu isso. É comprovado para a gente. Então, chega em fábrica que o proprietário se vangloria de falar assim, o cara mandou colocar 40 ml de coagulante, eu estou colocando 20, não, estou gastando 50% do valor. Falei, amigo, vamos fazer uma conta? Vamos dar uma olhada aqui, vamos lá fazer um teste com 40. Na hora que ele observa o rendimento, ele fala, cara, como é que eu fiz um negócio desse? Então, É, é muito importante isso. isso aí acontece muito, porque em algumas situações falta aquilo que a gente acabou de falar, controle. Se não tem Sim. controle, ele não vai identificar isso, ele vai entender sempre que ele está fazendo o que é melhor. Mas ele não fez O, controle, né? Não conseguiu ver isso. Ô, Wilson, o tem uma Jarbio, pergunta aqui. o Ah, tá. Jarbio, ele está Você ia perguntando falar ela. aqui, pode deixar que eu estou seguindo aqui certinho. O É. Jarbio está perguntando aqui o seguinte, uma produção pequena de 50 quilos dia, qual o melhor sistema? Monobloco, moldadeira ou manual? O que você indica aí, Eli? Ô, Jair, o que acontece? Você está chegando num limite, né? Basicamente, você está naquele patamar limite entre fazer um processo manual e já ter uma moldadeira. Por que eu te falo isso? Mas se a gente considerar aí uma peça de 3,5 kg, você vai ter aí mais ou menos umas 12, 13 peças, né? Parece pouco, né? Mas assim, se um equipamento que você adquirir é um equipamento eficiente, isso vai te trazer uma produtividade muito maior. E sem contar que o equipamento sendo bom, né, a característica do seu queijo ela vai ser mais padrão. A gente tem uma tendência de, quando a gente faz o processo manual, de variar bastante, né? Até quando a pessoa está muito acostumada, ela consegue fazer umas peças até bem padrão, né? Apesar da peça ser vendida por quilo, mas o seu cliente chega lá e vê uma peça com 5 centímetros, a outra com 4,5, a outra com 6, não pega bem, né? Não quer dizer que é o seu caso, mas o que eu digo é que padrão ele traz uma segurança maior para você comercializar. Então, assim,
dá para fazer manual, né? Te digo que dá para fazer manual, mas você está no limite. Se você começar a processar aí mais 10 quilos de mussarela, eu te recomendo ter uma monobloco, né? Uma monobloco, uma moldadeira para você iniciar. A monobloco, ela justifica, né, a aquisição do equipamento desse quando você já tem um volume maior. Porque hoje você consegue comprar monoblocos aí no mercado de até 100 quilos hora. Mas assim, elas não são tão eficientes, né? Os monoblocos realmente que a gente vê com eficiência é a partir ali de 300 kWh a gente consegue ter um equipamento bastante eficiente. E como é um equipamento maior, quando você coloca ali 50 quilos para fazer o processo de filagem nela, é muito pouco, né? Então as roscas sem fim vão trabalhar ali sem nenhum tipo de pressão, sem massa. Então tem uma certa dificuldade. Então, até 50 quilos, te recomendo continuar fazendo manual, se você já faz manual. Se você aumentar um pouco, inicia com a moldadeira e com certeza você vai disparar na sua produção aí. Lá você já tendo aí mais de 300 quilos dia aí, você já vale a pena realmente você ter uma monobloco, né? Sem dúvida. É, Eu acho muito importante automatizar, porque com a automatização você consegue ter um padrão maior, sem né, igual dúvida. você citou. Então, assim, o mais importante no caso da mussarela é padrão. Você tem que ter padrão. Se você não tiver um processo bem definido, você vai ter problema lá na frente. E processo manual, você fica muito dependente do operador. Então, a gente sabe que a gente não está todo dia da mesma forma. Tem dia que a gente está mais exposto, tem dia que a gente está menos exposto. Então, a automação ela é interessante. É claro que, igual o Eder falou, tem que ter o volume. Agora, uma Isso. coisa que eu vou colocar aqui, que o Eder citou, que a gente tem que tomar muito cuidado, é com equipamentos de pequeno volume. Uma percepção minha, isso é coisa particular. Algumas empresas que estão entrando no mercado com baixo investimento em engenharia e em tecnologia, eles enxergam essa necessidade do pequeno de ter um monobloco, de ter uma queijomate, e começam a entrar no mercado com pequenos volumes. Então, assim, eu já vi queijomate de 1.000 litros. Eu já vi. Eficiência praticamente nenhuma. Foi uma adaptação, literalmente. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cai naquela questão do fabricante. Olhar realmente se aquele Verdade. equipamento tem eficiência. Né? O Éder também acho que já viu esses equipamentos que eu estou falando, que eu estou Já. citando, que são equipamentos de Sim. pequeno volume que não tem eficiência nenhuma. Então, talvez você está investindo para automatizar aquela fábrica, talvez é melhor você esperar um pouco e comprar um equipamento que você tem uma garantia maior do que comprar um equipamento muito pequeno e que não vai funcionar na sua fábrica. Então, bastante atenção com relação a isso. A gente aqui na Consular, a gente está sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. A gente não é muito de indicar, mas assim, a gente sabe o que é ruim no mercado e o que é bom. Né? Então, assim, pelo menos o que Sem é ruim dúvida. já fala, ó, isso aí Já testou muito, viu? a gente não recomenda, não. Hélio, o Robson, o grande Robson, que sempre está com a gente aqui, ele está falando que o monobloco dele está perdendo o Teflon. Quais os problemas você acha que pode ter aí na filagem? Ó, o que que acontece, Rosa? O maior problema que você vai ter é que pequenos fragmentos desse Teflon pode ser introduzido no interior da massa. Isso traz um prejuízo tremendo, cara. Seu cliente partiu uma peça lá de mussarela lá e achou um pedacinho, não sei que cor que é o Teflon, mas normalmente o pessoal usa verde. Nossa, muito problema, não vale a pena. Até se Então, assim, justificar isso também, né? nossa, né? Infelizmente, um prejuízo enorme para a marca. Né? Então, assim, o que a gente recomenda ao pessoal? Que faça realmente a revisão do equipamento, aplicando a camada de Teflon novamente. E tem vantagem demais no equipamento que tem Teflon. Né? Aí muitos falam assim, mas o Teflon desgasta, então eu vou comprar um equipamento sem Teflon ou vou retirar. Cara, mas numa monobloco ou numa moldadeira sem Teflon, o problema é gravíssimo, viu?
Porque a massa começa, como tem aquecimento, né, nesses equipamentos ali, a massa começa a agarrar e fica difícil para a rosca sem fim trabalhar, difícil demais para a higienização, né? E, consequentemente, tem mais perda, né? Porque aquela massa fica fria, aí você vai raspar aquela massa ali, ela já não faz mais, né? Não tem mais liga, então acaba tendo maiores prejuízos. O que é o ideal, Robson, nesse caso? É realmente fazer um trabalho para teflonizar totalmente o equipamento, para que você tenha um resultado legal, sem problema com o cliente, consumidor final. E a gente tem que realmente evitar muito, que é gravíssimo, né? Sem dúvidas, te traz muito prejuízo isso. Ô, Éder, aproveitando o gancho aí do Teflon, eu acho que a parte de... Eu queria perguntar para você se você já ouviu falar do sistema de jato de areia. Você acha que isso tem eficiência em relação ao Teflon e o jato de areia? Qual que é a diferença? Você acha que tem eficiência ou não? Qual que é a sua opinião? Cara, o que acontece? O jato de areia, eu já até vi equipamento, né, feito assim, mas, ao meu ver, o jato de areia prejudica uma situação que é de higienização, né? Você tem verdadeiramente ali no equipamento ali pontos de dificuldade para higienização, né? Ao passo que o Teflon é um impermeabilizante completo, então ele não tem fissura, né? Fica uma camada bem lisa, então facilita demais a higienização, né? Então, é uma opinião, para mim, Teflon incontestavelmente mais adequado do que o jato de areia. Entendi. A O Érica, ela problema é que, colocou... assim, em termos de custo, né, o Teflon né, você fazer o Teflon ali no equipamento não é barato. Mas entra a mesma situação, viu, Wilson? Que a gente sempre fala de qualidade. Eu já vi cliente nosso fazer trabalho de Teflon no equipamento de não durar 6 meses. E a empresa não garantia. Depois que ele descobriu, falou, eles não dá garantia, não. Falou, mas como assim? É por isso que era Como uma não dá barata, né? garantia? Não, era no mínimo 60% mais barato. Não está explicado. Então, Mas não, aí, é muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo com essa situação, né? os famosos paga para ver. Vou pagar para ver e paga caro. Esse é que é o problema. Paga muito caro para fazer isso. A Érica, ela colocou aqui que sim, é isso que está acontecendo. Eu acho que é com relação àquela questão da repicagem do fermento que a gente estava falando. Ah, sim. Aí ela está perguntando aqui se tem como avaliar pelo grau do Ornick. Eu não sei se você entendeu a pergunta, mas eu não entendi muito bem. Será que provavelmente avaliar o próprio fermento, né? O que Pode ser. acontece? Esclarece aí para a gente, se puder. Dá uma esclarecida Explana aí que a melhor aí gente. que a gente vai Eu conseguir te ajudar. Com Ô, certeza. Hélio, na questão da filagem, quais são as maiores percas financeiras, na sua opinião? Sim. O que acontece? Nesse processo de filagem, quando ela é conduzida de forma inadequada, seja no dia seguinte, seja no mesmo dia, a primeira coisa que a gente observa de perda real é a água de filagem. Você observa na água de filagem uma concentração de gordura muito elevada. Isso é indício de que a sua filagem está sendo conduzida de maneira incorreta ou as suas etapas posteriores do processo de fabricação foram conduzidas de maneira incorreta. Isso é claríssimo, porque a água de filagem, quando o processo está adequado, as etapas anteriores foram executadas de maneira correta, o ponto de filagem é o ideal, vai ter gordura na água de filagem, mas ela vai ser uma concentração bem baixa, né? Agora, a gente chega a pegar água de filagem com concentração de gordura de 5%. Isso não está normal, né? Tem falha, com certeza tem falha, né? E aí que está a maior perda. Essa gordura é rendimento. Consequentemente, a gente perde gordura, a gente não consegue agregar a umidade adequada na peça. A peça fica uma peça mais firme, com baixo rendimento, dificuldade para fatiamento, né? Ela começa a ficar quebradiça. Então, são enormes os prejuízos. A filagem, ela
é uma etapa que define muito daquilo que o seu produto final vai apresentar ao mercado. Por isso ela é tão importante, né? E o ponto crucial na etapa de filagem é o ponto de filagem, né? Mais uma desvantagem do fermento repicado, do fermento de filagem no dia seguinte, que é o fato da gente deixar a mussarela exposta por um período muito longo. E agora, por exemplo, nesse período do ano, onde a gente tem lugares aí que está tendo até temperatura negativa aqui no Brasil, é praticamente impossível você acertar o ponto de filagem. Porque ontem deu certo, hoje dá errado, amanhã dá certo, amanhã dá errado de novo, depois da manhã dá errado de novo, e você fica numa situação sem saber o que fazer. É lógico, né? Aqueles QG experiente, o cara vai fazer assim, ó, esfriou, eu já vou aumentar o fermento. E isso eu estou falando para filagem no dia seguinte, né? Só que assim, quanto que vai aumentar? Ele aumenta hoje, ele dobra a dose de fermento hoje, aí a temperatura não chega nem a 10. Aí amanhã é que chega, a massa está passando o ponto. Ah, não, mas então eu vou colocar só uns 15% a mais. Aí a temperatura vai lá em 2 graus, e chega no outro dia, vai filar, não, a massa está longe demais, está com pH de, sei lá, 5,40. Então vai demorar muito. Então, assim, o processo de filagem no dia seguinte, ele tem essas dificuldades, porque é um processo que varia e tem variáveis que muitas vezes não são controláveis por nós durante o processo. Temperatura ambiente é uma, não tem como a gente controlar. Só se você tiver uma fábrica totalmente climatizada que você regule a temperatura. Ninguém tem isso, né? Então, assim, por isso que as vantagens do processo de filagem no mesmo dia, elas são muito maiores. Por exemplo, na filagem no mesmo dia, independente se a temperatura hoje está 2, se amanhã está 15, o processo vai ocorrer da mesma forma, né? A gente não vai ter tantas dificuldades para adaptar o nosso processo às condições climáticas, por exemplo. Então, é mais uma das vantagens da gente ter, né, essa filagem no mesmo dia. Ajuda muito, gente. Isso aí é incontestável. Quem tá bem antenado com relação a novas tecnologias e está padronizado certinho, ele está fazendo filagem no mesmo dia. Se você está fazendo filagem no dia seguinte, vamos fazer uma revisão em todo o processo, porque tem muita coisa para melhorar. Porque hoje, praticamente, as grandes fábricas não usam mais esse tipo de filagem no dia seguinte, não é isso? Sem dúvida. Até porque a gente está, hoje, um dos pontos-chave do nosso processo de produção é ser produtivo. Cara, não tem produtividade quando você fila no dia seguinte. E não tem surpresa também, né? Não tem surpresa. Não, e outra coisa, a gente está falando aqui de dias frios, né? Que a gente muitas vezes nem chega no ponto. Mas quando está em época de calor, né? No verão, por exemplo, acontece o inverso. Você chega lá, a massa passou do ponto. Ah, passou por quê? Eu coloquei até menos fermento. Só que aí a gente tem a atuação, né, de umas bactériazinhas que estão no nosso ambiente de trabalho, no laticínio, né, que a gente chama de NS Labs, e elas vão atuar e bastante ali naquela massa que está parada, esperando até dar o ponto. E elas vão interferir, com certeza, no seu ponto. Então, no frio é ruim, no calor é ruim, varia demais. Gente, mas eu gosto sempre de falar, não é que dá errado e que não pode ser feito. Cada um entende aquilo que é melhor. A maior justificativa que a gente tem, né, que eu escuto, não é nem que a gente tem, que eu escuto. Ah, mas a mussarela que eu faço no dia seguinte, ela fica mais gostosa. Cara, eu, com sinceridade, não vejo essa explicação como motivo real para você deixar de ser produtivo e deixar de ser um produto que tenha rendimento melhor. Infelizmente, eu não consigo enxergar qual que é esse motivo. E, na prática, né, é pequena a diferença, né? É claro que o fermento que a gente utiliza, ele proporciona, né, sabores variados, né, de acordo com cada fermento. Mas o fermento de filagem no mesmo dia,
tem uma característica de sabor muito adequada para aquele tipo de queijo que a gente comercializa no Brasil hoje, né? Então, assim, se o seu queijo fosse um queijo diferenciado, que você me falasse, quando eu filo no dia seguinte eu consigo vender minha mussarela 10% mais caro. Cara, esquece filagem no mesmo dia. Mas não é isso Isso que não acontece. acontece, né? Não é isso que acontece. O mercado não Nunca faz ouvi essa falar isso. distinção. Não, não, o mercado não faz essa distinção. Então, assim, não justifica falar que minha mussarela é melhor, né? O meu cliente gosta da minha mussarela. Cara, mas se você está tomando prejuízo, o seu cliente vai amar mesmo. Ele está ganhando lá, mas e você? Eu enxergo isso aí muito mais como um viés de confirmação do que Sim. próprio dito É, porque porque quando você está fazendo um processo, você tá com a mente fechada para não mudar, você não quer mudar, você está com a mente fechada, você automaticamente procura pontos que confirmem o que você está fazendo, que é o viés da confirmação. Então isso a gente se depara sim, com isso a todo momento. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de viés também, né? Então, abrir a sim, mente para o novo é muito importante. Avalia. E toda mudança numa fábrica, ela gera alguns transtornos. Mas depois que a coisa engrena, a pessoa começa a ver que é muito melhor ela ter feito dessa forma do que a forma anterior. Então, tomar um pouco de sim, cuidado com relação a isso, filtrar bastante a informação que vem dos clientes. Nem sempre essa afirmação dos clientes é verdadeira. Tem muita gente que fala que um determinado tipo de produto é bom simplesmente por educação. Eu já vi isso demais. Eu já experimentei produto que eu achei é, péssimo. Mas meus clientes acham ótimo. Eu falei, não, eles estão sendo educados com você e te falando que é ótimo, mas o produto não é bom. Eu sempre sou muito franco e honesto. Então, Não, a assim, gente de como mim não vai consultor, a escutar gente isso. tem essa obrigação, né? A gente como consultor tem essa obrigação, né? Às vezes a pessoa não quer te falar a realidade do seu produto, mas a gente como consultor, a gente não pode mentir. A gente quer Sim, trazer resultado real e não doa que uma doer, falsa né? impressão. Doa quem doer, né? É. Sim, A Eric colocou sim. aqui que é isso, avaliar o fermento, a questão do se tem como avaliar Tá, o da fermento pelo acidez, né? tonic. Ô, Érica, tem, né? E, inclusive, é a única forma real da gente conseguir saber se o fermento pelo menos atingiu aquele mínimo que a gente entende que é o ideal. O que acontece? Quando a gente faz uma acidez do fermento que a gente vai utilizar repicado, ele tem que atingir pelo menos ali 80, 85 graus de Dornick para ser utilizado. Se ele não atingiu esse mínimo, já significa que esse fermento já vai te dar problema. Ele já não está no ponto ideal para você fazer o uso. Vai te trazer problemas no seu processo de fermentação. E se ele estiver abaixo, vai demorar demais. Se ele estiver acima, muitas vezes não são as bactérias do fermento, pode até ser algum tipo de contaminação, né? Porque ele normalmente ele limita ali, começa a chegar em 90, 85, 90 como ideal, né? Passou disso, já é um fermento que pode te trazer contaminação. Então, dá para controlar. Mas é o que eu estou falando, são tantas variáveis quando a gente faz isso, que elas acabam fugindo um pouco do controle. Fugiu do controle, seu produto perde padrão, seu produto perde rendimento, consequentemente, mais problemas com clientes e consumidores. É o que a gente quer evitar. A gente precisa de um produto padrão, que vá para o mercado, não tenha reclamação, seja fatiado, seja derretido, vai na pizza, não escurece, não queima, e sem reclamação. É isso que a gente precisa. É isso aí. Verdade? O Robson fez um questionamento aqui. Ô, Robson, entra em contato com a gente aqui, que a gente bate um papo melhor sobre essa questão Beleza, de equipamento, beleza? Olha, eu queria fazer beleza. uma pergunta aqui agora. É uma pergunta Bora? um pouco boba, mas eu já tive esse tipo de questionamento. E eu queria que você Sim. colocasse a sua opinião. Sobre o uso de luva para filagem manual. É recomendada a utilização de luva ou não? Isso gera tanto questionamento e impasse. Questionamento e impasse. Há quem defenda que deve ser utilizado luva e há quem defenda que não deve ser utilizado luva. Aí entra a questão, cada um tem os seus argumentos para cada situação, né? Gente, o que acontece? A gente trabalha na indústria de alimentos,
todo cuidado é pouco, logicamente a gente deve ter todos os cuidados, mas o que determina não é simplesmente usar luva. Eu te garanto que o simples fato de usar luva não resolve o seu problema com nenhum queijo. Né? A gente já observou muito isso. Inclusive casos em que empresas que fazem uso de luva a todo momento, às vezes o nível de contaminação é maior. E por que que isso acontece? O cara está usando luva. Mas ele acha que a luva salvou o momento e ele nunca mais precisa lavar a mão. Né? Estou usando luva, então minha mão não vai ter problema. E outra coisa, as luvas normalmente são aquelas luvas cirúrgicas, né, que pegam até a altura aqui do punho, e o cara vai trabalhar com queijo. O cara vai colocar a mão ali para informar, por exemplo, aí o soro entra para dentro da luva, sai da luva, volta para a massa. Gente, o que a gente precisa é procedimento de higienização de mãos. Isso é que resolve o seu caso. Né? O procedimento adequado, higienizar as mãos adequadamente. Então, eu sou da opinião de que usar luva em determinadas situações é muito importante. Por exemplo, área de embalagem de queijo. É uma área que, com certeza, o uso da luva é importantíssimo. Né? Só que é uma área mais seca, onde você, visualmente, você consegue enxergar que a luva já não está em condição adequada. Vai lá e troca. Agora, lá no processo de filagem, lá no processo, por exemplo, de outros queijos, por exemplo, de informar de queijo Minas Padrão, por exemplo, cara, o cara vai ter que trocar de luva a todo momento, porque a luva não vai trazer essa segurança. E como ele vai sentir-se seguro por estar usando uma luva, ele vai deixar de fazer a higienização das mãos adequada. Aí a gente começa a ter problemas com contaminações nesses produtos. Então, assim, é uma questão polêmica, viu? Isso aí é muito polêmico, verdadeiramente muito polêmico. Mas eu acredito que durante o processo de fabricação, não é o ideal. Faça a higienização das mãos, não use adornos, né? Anel, né? Esmalte para as mulheres, bases, né? Não fazer uso desse tipo de adornos e fazer a higienização das mãos frequentemente. Isso é um detalhe importante. Às vezes o cara entra na barreira, lava as mãos e acha que acabou, não precisa mais. Eu já fui na barreira, lavei a mão, acabou, eu estou com a mão perfeita. Né? Não é. Então, dentro do processo, a gente deve fazer a higienização das mãos com frequência. Né? Sempre que a gente tiver contato com algum tipo de utensílio que caiu no chão, sujou, a gente ter contato com formas que estavam em local inadequado, sempre fazer a higienização das mãos é muito mais eficiente, com certeza muito mais eficiente. Então, pessoal, foi isso, uma live sensacional. Isso aí. Sigam a gente nas redes sociais, mandem para a gente perguntas e questionamento de vocês sobre sobre os queijos tradicionais. Você tem dificuldade na sua fábrica sobre um queijo coalho, sobre um queijo parmesão, sobre um queijo prato? Manda para a gente que a gente já vai começar a introduzir esse novo conteúdo justamente para agregar valor aí para vocês aí no dia a dia de vocês, né? Não é isso, Ed? Isso, o objetivo é esse. Então, assim, a gente quer também participação. Vocês aí participam das lives com a gente, deixa aí no direct ou aí nos comentários mesmo, né? Algumas dúvidas sobre alguns tipos de queijo, né? A gente tratou basicamente de mussarela, mas tem outros tipos de queijo que a gente quer tratar que vai ser incrementado nesse curso que a gente vai oferecer aí para vocês. Tá bom? É isso aí. Então, pessoal, pessoal. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Acompanhe a gente aí nas redes sociais.